Oi, gente, aqui é a Ana do Ana.dogvet e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conselhos para você que é estudante de medicina veterinária ou vestibulando para medicina veterinária. Convidei algumas amigas do Instagram para falar um pouquinho com vocês, dando alguns conselhos que eu gostaria de ter escutado quando eu estava estudando para entrar no curso ou quando eu comecei a cursar medicina veterinária. A primeira pessoa é a Isadora, da VetVeg, da Unisociesc de Itajaí, e o conselho que ela deu para vocês foi: se o teu maior sonho é medicina veterinária, vai dar certo. Confia e não desiste. E para os novos alunos do curso de medicina veterinária, façam estágio desde o primeiro período sem medo. E participem de tudo que a faculdade oferecer para vocês, desde cursos, palestras, tudo o que for possível. Eu acho esse conselho maravilhoso porque é uma das coisas que a gente deixa passar mais durante a graduação, que são os cursos que são oferecidos pra gente e a gente acaba, deixa pra lá, depois eu tento. A segunda pessoa que deu um conselho para vocês é a Mayara, da Veteri.mai, da Universidade de Julho. O conselho que eu dou para todos é se organizar e descansar. Queria eu ter escutado isso quando eu era mais nova e não estudava direito. Gente, o descanso faz parte muito da nossa graduação, porque se você não descansa, se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, você não consegue acompanhar o curso. E eu digo isso porque a maioria das faculdades federais e estaduais, elas têm o curso de forma integral. Então, se você pega um curso integral e não tem uma rotina adequada, você vai dar ruim. A terceira pessoa é a Mábia, da Uninasal de São Luís. E o arroba dela é MetVet da Mabi. Vai estar escrito aqui. Um conselho para quem iniciou ou vai iniciar o curso é: aproveite todas as oportunidades que surgiram. Assistam palestras, participem de cursos, minicursos, sejam voluntários em projetos, façam estágio sem remuneração e com remuneração, porque tudo isso traz experiência e lá na frente você vai precisar. Conheça as várias áreas para ter certeza do que vai querer e nunca, nunca mesmo desista de lutar. Gente, a Mabi é uma amiga pessoal minha. Ela estudou comigo na biologia e hoje ela tá fazendo as duas graduações ao mesmo tempo. Então essa daí sabe o que é conselho, hein? A quarta pessoa é a Junavete, a Júlia, da UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão. E ela deu o conselho para vocês de aproveitar todas as oportunidades que a faculdade pode te oferecer. Grupos de estudos, ligas acadêmicas, projetos de extensão, iniciação científica, porque ela acha que a universidade oferece muita coisa para os alunos que acabam deixando isso passar. E nesses projetos, nessas participações, você aprende demais a perder a timidez, a falar bem. Os projetos e iniciação científicas te ajudam a aprender mais sobre coisas que talvez a gente nem veja durante a graduação nas disciplinas, nas cadeiras dentro da faculdade. E eu acho isso muito importante mesmo, porque, por exemplo, dentro do meu projeto de iniciação científica, eu tô aprendendo um pouco mais sobre a rotina do laboratório que eu não tenho na graduação. E sobre a me aprofundar numa área que de repente a gente olha só por cima, sabe? Então, muito importante. A quinta pessoa é a Isabela, do Resumos.vets. Ela disse para procurar estágio já no primeiro semestre do curso. Tem muita gente que fica: será que eu pego estágio logo? Eu não tenho experiência, então pode ser que eu atrapalhe. Mas, gente, se você não fizer, você não vai ter experiência. Então você pode chegar lá no quarto, quinto período e você não fez nada porque você não teve experiência. E quando é que você tem experiência? Quando você vai atrás. Então, fica a dica. A sexta pessoa é a Beline, da UFRA. O arroba dela é belmedvet e ela disse para você aproveitar todas as matérias. Todas são importantes. A matéria que você não gosta e não dá muita importância pode te fazer falta lá na frente
para entender outro conteúdo. Então, aproveite ao máximo cada período da faculdade. E um bônus da Bel, porque ela mandou vários e eu escolhi 2. Se você gostava muito de ler antes da faculdade, não perca o hábito. Leia pelo menos 5 páginas por dia de um livro que não tem nada a ver com a medicina veterinária. No momento de descanso, é para descansar. E não fique pensando nas matérias que precisa estudar, porque aquele momento é seu. Isso que a gente falou lá no começo sobre o descanso é muito importante. Gente, você pode ser o fera do fera, mas se você não descansar, você não tem um bom aproveitamento. Seu cérebro não consegue processar tanta informação. E no curso de medicina veterinária, gente, é muita informação. Se você parar para pensar, a gente estuda mais de 5 espécies de uma vez, cada uma tem suas particularidades, cada uma tem suas diferenças, então isso é muito importante. A próxima é a Beca, do Vet com a Beca. Ela diz que uma nota nunca vai definir quem você é ou a sua capacidade como futuro profissional. Se alimente, tenha seu momento de diversão e não se cobre além do que você consiga suportar. Se mantenha saudável para absorver os conteúdos. E aqui vai uma famosa frase da minha mãe: quem corre, cansa, e quem anda, sempre alcança. Então já sabe, né? Nada de surtar por não tirar aquele 10. Abrace sua nota e lembre que ela não define a sua capacidade. Gente, que lindo, né? Eu acho isso aqui muito importante, porque, gente, quantas vezes a gente já se cobrou por ter estudado muito e não ter tirado aquela nota, ou ter estudado pouco e ter tirado uma nota quase igual. Então, não, você não é a sua nota, é isso que a gente tem que definir. Isso vale também para quem tá prestando vestibular, porque às vezes a gente fica tão frustrado, passando um ano estudando para não conseguir entrar naquele curso que a gente queria, seja medicina veterinária ou não. Então, pense bem, tá? E a penúltima é a Revise Vet by Osa, a Osaiane da UFP. Ela é minha veterana e ela falou para vocês: se dediquem, se esforcem nos seus estudos. Não se decepcionem se não forem chamados na primeira chamada, porque existem muitos meios de você entrar no curso que você deseja. E para os futuros veterinários, se dediquem para aprender mesmo em todas as disciplinas básicas. Elas importam muito no final e sejam participativos, dividindo bem o seu tempo durante a graduação. A Usa falou uma coisa muito importante, que é você dividir o seu tempo durante a graduação. A gente tem que dividir porque a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo e aí acaba que não dá tempo pra nada. Então, pense bem nisso, se divida, se organize, e o conselho da Usa é muito importante. E agora vai o meu conselho pra vocês da Ana.dogvet. Eu, como menina que saí de um curso e entrei em outro, no meio da graduação, quase para terminar, eu quero dizer para vocês, não desistam. Se as pessoas estão falando, deixem falar mesmo. Se alguém fala, não vai dar certo, não sei o que, mas você sonha com aquilo, você acredita naquilo, siga. Porque a gente, a parte mais importante da vida da gente é o que a gente quer fazer. Então, eu acredito muito nisso, de que a gente pode correr atrás dos nossos sonhos. E se o seu sonho for medicina veterinária, estude, faça muita redação para poder passar no Enem e entrar no curso. E se não for pelo Enem, também existe o ProUni, existe as universidades particulares se você tiver condição. Existem vários meios de você conseguir entrar na universidade, na faculdade, e eu acho que todos eles são válidos. Não importa, claro, né? Dentro das legalidades da coisa, mas não importa como você chega lá no final, né? Importa que você tentou e você foi atrás. Então é isso, gente. Fiquem ligados que vai ter um bônus no final do vídeo. Acho que alguns bônus no final do vídeo. E fiquem bem, se cuidem e muito obrigada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana e eu tô aqui a pedido da Ana para dar um conselho para vocês, estudantes de medicina veterinária. O conselho que eu vou dar para vocês hoje é um conselho que foi dado para mim no início da graduação e que me ajudou muito. O conselho é o seguinte: aprendam sobre normatizações científicas, a BNT, APA e Vancouver, que geralmente são as mais utilizadas. Por que é importante vocês aprenderem sobre essas normatizações científicas? É importante porque todo trabalho científico
que é apresentado em congresso nacional, regional, internacional, ou então que é enviado para publicação como capítulo de livro ou para artigo de revista, precisa ser normatizado em uma dessas normatizações científicas. Então, quanto antes você aprender, quanto antes você souber sobre cada pormenor dessa normatização, melhor para você. Porque assim, todo trabalho científico, ele tem um modelo e ele precisa ser normatizado. E aí você precisa saber como é que vai ser feita a citação dentro do texto, como é que vai ser feita a referência dentro do texto e no final do texto, como é que vai ser feita lista de tabela, lista de quadros, lista de figuras, como é que você vai colocar a figura e a tabela dentro do texto. Então, assim, isso representa, digamos que, uma das partes mais importantes do trabalho, porque além de você pesquisar, de você consultar literatura, você também precisa adequar, e isso é muito difícil, principalmente quando a gente não tem experiência. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. E aproveitando, eu ainda dou mais uma dica. Quando vocês estiverem fazendo algum trabalho, por exemplo, um trabalho em ABNT, um resumo simples, pesquisem na internet modelos de resumo simples, principalmente atuais. Por exemplo, coloca congresso e tal. E aí você vê o modelo, vê como que a pessoa escreveu, vê como ela colocou as referências. E aí, se você tiver dúvida, você se baseia nele. Uma outra dica é entrar em contato com o professor, algum professor pesquisador que tem experiência, ou então algum colega. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar o seu trabalho e perguntar, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, tá faltando isso. Então, assim, a normatização, seja ela qual for, ela é um pouquinho difícil no começo, mas quando você vai praticando, quando você vai fazendo trabalho, principalmente quando você vai corrigindo, sei lá, trabalho de colegas, isso ajuda muito no aprendizado. E depois, lá na frente, quando você estiver fazendo um trabalho, acaba que já vai estar automático. E aí você, se tiver uma duvidazinha, uma coisa pequena, é só conferir e aí depois já está feito, certo? Então esse é o meu conselho, é um conselho muito importante. Vai poupar muito tempo de vocês, tá certo? É isso, tchau, tchau, gente.